Ops, olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo dessa série sobre dicas do CorelDRAW. Solta a vinheta que a gente volta já já. Bem, estamos aqui com o nosso CorelDRAW aberto e vamos para a primeira dica, que é reduzir o número de nós, de um objeto vetor. O que é isso? Antes da gente fazer nos exemplos aqui, eu vou mostrar aqui, vamos supor que você tenha feito uma solda de alguns objetos. Vamos lá, aqui temos 5 retângulos, e vamos soldar aqui. Então vocês vão perceber que ele vai constar aqui vários nós, e esses nós a gente não precisa deles, não para esse segmento aqui, ó. Ou seja, para eu ter um segmento daqui para aqui, eu não preciso de 8 nós, toda essa quantidade de nós aqui. Então o que a gente faz? Então você seleciona o objeto, já está selecionado, vem para a ferramenta Forma, clica aqui no botão Selecionar todos os nós, ou Ctrl A, com a ferramenta Forma já ativada, e aí clica em Reduzir nós. O CorelDRAW vai calcular a necessidade de nós entre um ponto e outro, para formar todos os segmentos de reta, sejam eles retos ou curvos, E aí, se for curva, se é suave, se é elíptico, se é simétrico, o CorelDRAW vai fazer essas análises aí. Então, clique em reduzir, veja, ele só precisou de 4 e ele reduz nós. Isso é muito bacana para quem vai trabalhar com recorte, porque isso ajuda na leitura, certo, da faca, da ponta lá da faca, e vai reduzir aí o trabalho e evitar até alguns erros. Então é bem interessante esse recurso para você utilizar. E claro, vai existir os casos em que ele não vai fazer nenhum tipo de redução. Por exemplo, vamos desagrupar aqui. Vou pegar aqui essas asinhas, vamos aproximar. Selecionar aqui a ferramenta Forma, selecionar todos os nós. Veja, nós temos aqui 8 nós. E quando eu clicar em reduzir o nós, ele não reduziu, mas ele entendeu que seria melhor deixar esses nós aqui como um nó simétrico. Simétrico não, suave. Então vai acontecer isso. De algumas vezes ele não vai reduzir porque não há a necessidade de fazer a redução dos nós nesse caso. Mas fica aí essa dica para você utilizar quando precisar. Nossa próxima dica aqui é textura em objetos vetoriais. E agora todos os efeitos que a gente tem para bitmaps, a gente pode fazer isso em objetos vetoriais. Mas isso não é novidade, certo? Isso existe desde a versão 2019, tá, gente? Que é mais ou menos assim, ó. A gente pode selecionar, vou dar um zoom aqui, ó, Thundercats e esse texto aqui. Então a gente pode vir aqui em propriedades, e aí você vai ter aqui, ó, efeitos. E aí você pode adicionar efeitos, como por exemplo, eu vou adicionar ruído aqui. E aí você tem todas as configurações, vocês notam aqui que de acordo com a intensidade, o nível aqui que você trabalha, você vai ver a quantidade de ruído aqui existente. Certo? Então, vários e vários recursos a gente pode ir acrescentando, como por exemplo, vou adicionar aqui uma textura de plástico. Olha só que interessante, E aí a gente pode ir acrescentando efeitos uns sobre os outros, mesmo sendo em vetores. Eu posso também acessar aqui pelo menu efeitos e aplicar de forma rápida, prática também. E outra coisa mais interessante ainda é que nós podemos aplicar isso em, deixa eu mudar a cor aqui, em textos também. A gente vê aqui em efeitos, que a gente adicionar, vamos supor aqui textura de plástico, o mesmo que a gente colocou lá. Dá um OK, não vou nem fazer nenhuma configuração aqui. Então, se é texto, a gente pode alterar. E quando a gente altera, ele mantém lá o efeito de plástico, que no caso foi o efeito que a gente adicionou. Se eu selecionar aqui o efeito, eu posso ocultar, editar. No caso aqui eu cliquei em editar, Eu posso também ocultar a exibição do efeito, beleza? E aí uma dica interessante, ó, você está criando aqui um objeto e aí você colocou nele o efeito
de enevoar ou gaussiano, né? Vamos supor que a gente colocou aqui o efeito enevoar. Ok, ela aparece aqui na lista, né? Tanto faz o caminho que você use. E aí eu quero pegar uma parte desse efeito, desse objeto, então. Eu quero fazer uma interseção dele aqui. Então, se você fizer uma interseção junto com o objeto que está o efeito, você não vai conseguir fazer. Então, o que a gente faz? A gente oculta, é uma outra dica aqui já. Ó. A gente oculta, e aí a gente faz a interseção, puxa o novo objeto e ele vem com efeito. Ó. Só que ele está ocultado, então é só a gente mandar exibir. E aí tá ok, tá pronto, né? Fica bem interessante aí quando você quiser algum resultado desse tipo aí. Mas você já fica sabendo, se você não sabia, que você pode adicionar efeitos aqui em vetores. E a gente pode sobrepor esses efeitos aqui, ó. Claro que a sobreposição de efeitos então vai fazer com que um fique mais legal e outro não, né? Vai depender muito do seu objetivo aqui. A gente pode mudar de posição como vocês viram, tá? Nossa próxima dica é unir curvas em objetos automaticamente. Então vamos supor que você tem esse objeto aqui, ó, eu tenho esse objeto e eu vou preenchê-lo. Estou preenchendo, ele não está preenchendo. Isso acontece por quê? Porque ele está com objetos fechados. Aliás, não fechados. Então está selecionado aqui. Se a gente clicar aqui em fechar curva, olha o que acontece. Ele vai fechar lá onde estão os problemas, né? Os nós que estão problemáticos, né? A gente percebe que aqui e aqui são os nós que estão problemáticos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar. Isso às vezes acontece muito quando a gente separa objetos, quando a gente combina, né? Alguém que fez uma vetorização aí rastreada, não ficou muito legal. Então a gente vem aqui, ó, unir curvas. Então é só adicionar aqui unir curvas ou então janela, né? Janelas de encaixe, unir curvas. E aí a gente geralmente deixa aqui estender, você pode escolher qual você quer e aí você vai colocar o espaço, dependendo da distância que estiver esses objetos. A gente procura colocar o mínimo possível, né? 1 milímetro ou abaixo de 1 milímetro. No caso aqui, ó, a gente percebe que os nós, deixa eu vir para cá, ó, a gente percebe que os nós estão bem próximos, então a gente não precisa colocar nenhum 1 milímetro. Pode ser abaixo. Então eu vou selecionar aqui o objeto e aí aplicar. E ele fechou tudo bem certinho, tá? Agora deu certo. Esses nós aqui, muitas vezes que a gente pensa que não está unido, mas às vezes é só o zoom aqui, tá vendo? Você pensa que não está unido aqui, mas é só o zoom, porque estão muito próximos, né? A curva. Então você fica com essa dica aqui de unir curvas de um modo bem fácil, bem prático. E é bem interessante, porque você não vai ficar procurando qual é o ponto, né? Qual é o nó que não está fechado, ao invés de fazer manualmente, né? Se você fosse fazer isso aqui manualmente, seria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Vocês iam perceber que tem vários começos aqui, tá vendo? Então significa aqui tem 2 começos, ó. Então tá quebrado aqui. Aqui tem 2 começos também, então tá quebrado aqui. A gente selecionaria e viria aqui para unir 2 nós, né? Só que teria que fazer um por um. E aqui, né, a gente faz com todo o objeto que está selecionado, beleza? Nossa próxima dica é colar conteúdo no espaço visível, né? Isso é uma novidade aí no CorelDRAW a partir da versão 2020, tá? Que é o seguinte, ó, quando eu vou copiar e colar, vamos supor que eu estou aqui, eu selecionei esse objeto aqui, eu deixei ele agrupado, eu vou copiar, vou para o meu arquivo novamente, certo? E aí vou clicar em colar. Vocês sabem que ele vai colar no local, certo? Mas se eu tiver com um nível de zoom em outra parte do documento e não estiver visualizando ele aqui, vamos supor, vou deixar mais próximo, eu posso fazer o seguinte, ó, editar, colar na vista ou o atalho Ctrl+Shift+V. Ele vai colar o objeto, dependendo do tamanho, ele vai colar aqui em algum espaço visível para que eu possa já selecionar o objeto e poder editar de forma mais fácil esse objeto aqui, tá? Então tem esse atalhozinho aí,
editar, colar na vista, ou Ctrl Shift V, que dependendo do nível de zoom, ele não vai colar o objeto no espaço de origem dele, né? Na posição de origem. Vai colar o objeto aonde você estiver com o nível de zoom, onde você estiver enquadrado aí o seu arquivo. Nossa próxima dica é uma dica bem interessante sobre Power Clip, né? Que é ajustar automaticamente o conteúdo do Power Clip. Eu vou pegar esse círculo aqui, vou fazer uma outra cópia dele, porque eu quero mostrar os dois exemplos. Eu tenho esse objeto aqui, vou criar uma cópia, que é um JPEG, né? Uma imagem PNG, na realidade, certo? De um arquivo que foi vetorizado pelo Roy Monster, um dos grandes vencedores dos concursos, né, de design da Corel, né? Então eu vou adicionar aqui no Power Clip, né, jogar aqui, ó, botão direito, Power Clip dentro. Selecionar aqui, objeto, Power Clip, colocar dentro de recipiente, desse aqui. Pronto, eu variei pelo seguinte, ó, aqui você já nota que ele centralizou, né? Se você vier aqui, ó, ajustar, centro, então a gente percebe que ficou na mesma posição desse aqui, tá vendo? Ele centralizou. Então nós temos essa facilidade. Se você simplesmente arrastar para dentro de um recipiente, por padrão ele não vai centralizar, ele vai colocar na posição que você direcionou. Então você pode fazer o seguinte, ó, ou centralizar, né, de modo fácil aqui, ó, centro. Então ele vai ajustar o objeto no centro, independente do tamanho do seu objeto recipiente e do tamanho do objeto que você está colocando dentro do Power Clip. E aí, se você vem aqui e usa essa outra opção, ó, preencher proporcionalmente, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar as dimensões do objeto que você está colocando dentro do Power Clip e ajustar para caber nas dimensões do objeto recipiente. E aí, tá vendo? Ele vai pegar o todo e vai ajustar aqui. Então é um atalhozinho bem rápido para a gente fazer um ajuste de dimensões do objeto que está dentro do Power Clip de forma bem prática, bem rápida, né? E vai ficar totalmente ajustado aqui, beleza? E a nossa dica final é o seguinte, é selecionar nós mão livre. Quando a gente seleciona nós, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui esses nós. Então, geralmente ele seleciona assim, ó, de forma retangular, né? Se a gente segurar Ctrl, vai ser de forma quadrada. Então, selecionou esse grupo de nós aqui. Mas deixa eu aproximar. Se eu precisar selecionar esses nós aqui, mas menos esse. Então, eu posso fazer a seleção com Ctrl, né? De forma para um por um. Mas se eu mudar aqui, ó, para mão livre, ao invés de fazer retangular, olha só, eu vou poder fazer a mão livre. E aí eu vou fazer a minha seleção, certo? E aí fica bem mais prático de acordo com a necessidade. Ou seja, cada situação vai ter um comando aí disponível para facilitar para vocês. Se você estiver no retangular, ó, estamos no modo retangular. Então o que a gente faz para selecionar no modo mão livre? Então ou você muda aqui no menu, ou então você segura a tecla Alt e aí você vai poder, ó, fazer a seleção de nós de modo mão livre, né? E aí faz a alteração que você deseja sem alterar aquele outro nó que está intermediário entre a seleção de todos os nós que você está editando aí, beleza? É isso, pessoal, essa foi mais uma sequência de dicas aí bem interessantes para vocês sobre o uso do CorelDRAW. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Comenta aí se tem alguma que você não conhecia, alguma delas você não sabia como funcionava, certo? Deixa aí, comenta! E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Se inscreve, gente. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante pra gente. Você ajuda demais, colabora com o canal a estar sempre crescendo, a estar sempre com mais pessoas aqui aprendendo CorelDRAW conosco, beleza? Meu nome é Vanberg Moreira e esse foi mais um Dicas do Greb.